Amém. Amém, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Só mais 2 avisos. O Digão falou no dia 31, o primeiro culto dos jovens adultos aqui na nossa igreja, nesse ano que há de vir, mas também no dia 10 de janeiro, que vai dar no sábado, será o primeiro culto dos homens aqui desse ano que há de vir. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Em especial, esse culto vai ser na parte da manhã, irmãos, tá bom? 9 horas da manhã. Por que esse horário? Porque depois nós iremos participar de uma confraternização em um clube aqui perto. Então você vem, já ouvi assim olha lá. Benção, irmãos. Então você vem, participe conosco do culto, depois nós iremos para esse clube ali tem futebol, ali tem ping-pong, e será uma bênção. Amém, irmãos? 10/1, então você pode chamar seu amigo, seu convidado, que nós estaremos aqui cultuando, louvando, pregando a palavra aqui, depois continuaremos louvando e adorando a Deus, onde quer que a gente esteja, e nós estaremos, o culto será 9 horas, lá pelas 11h30 estaremos ali no clube aqui, no bairro Sion. Amém, irmãos? 10/1, se assim o Senhor permitir, chegaremos lá e estaremos ali para a honra e glória dele. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Lucas 1, 26, diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem na casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Amém, irmãos, amém. Irmãos, está chegando aí a data que foi escolhida para celebrarmos o nascimento do Senhor Jesus. Eu falo que foi escolhido porque é bem provável, nós já sabemos, que Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro. Porém, irmãos, para nós importa mais é que Jesus nasceu. Para nós importa mais quem é esse Jesus que nasceu e por que ele nasceu. Para nós é o mais importante, irmãos. E saber quem é esse Jesus que nasceu e por que ele nasceu
vai nos fazer celebrar o nascimento dele, irmãos. Saber quem é esse Jesus, o porquê ele veio, quais são as implicações dele ter vindo, vai nos fazer celebrar e exaltar a Deus pelo nascimento do seu Filho, e isso é o que mais importa para nós que somos cristãos, amém, irmãos? É o que mais importa para nós. E é bem verdade que hoje em dia, em muitos lugares, em muitas famílias, infelizmente, irmãos, saber quem é Jesus e por que ele veio não é o que mais importa nessa data. Infelizmente, em muitos contextos, saber quem é Jesus e por que ele veio não é muito importante na celebração do dia 25. É bem verdade que em muitos contextos, irmãos, ou pelo menos na maioria, Jesus não é o principal daquela celebração, e isso sim é triste. Em muitos lugares as pessoas se reúnem, as famílias se reúnem, e isso é uma bênção. Em muitos lugares, em muitas famílias, em muitos contextos, as pessoas se presenteiam, e isso também pode ser uma bênção, trocar presentes. Mas em muitos lugares as pessoas se reúnem, as pessoas se presenteiam, mas o verdadeiro aniversariante não é honrado no meio daquela festa ou no meio daquela celebração, irmãos. Em muitos lugares, o verdadeiro significado do Natal já foi substituído. E aí que está o problema, irmãos. Eu particularmente não vejo problema em árvore de Natal, não vejo problema em Papai Noel, ainda mais sabendo da história dessas figuras. Mas o problema é quando o que vem na história passa por cima, o que vem na história substitui, o que vem na história toma o lugar daquele que já existia antes que a história começasse. O problema é quando essas figuras passam por cima e tomam o lugar daquele que trouxe à existência as coisas que não existem, ou que não existiam, na verdade. O problema é quando essas coisas que vêm na história tomam o lugar daquele que estava com Deus e era Deus, tomam o lugar daquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O problema é isso. E aí está a nossa dificuldade, irmãos. Quando tudo que nós vemos toma o lugar do Deus encarnado, aí que é o problema. Esse Jesus, irmãos, nada pode tomar o lugar de Jesus em nenhum dia da nossa vida, principalmente no dia que nós celebramos o seu nascimento. Nada pode tomar o lugar, ele deve ser o centro, ele deve ser o principal, ele deve ser o verdadeiramente adorado, não somente hoje, não somente no dia 25, mas especialmente no dia que nós celebramos o seu nascimento, irmãos. E o texto que vocês abriram comigo, irmãos, vai nos mostrar um pouco sobre quem é esse Jesus, que deve ocupar o centro dessa celebração de Natal. E vai nos mostrar o texto que você abriu comigo, o porquê esse Jesus nasceu. Nesse texto que você abriu comigo, que é um anúncio do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sua Bíblia você pode acompanhar comigo, que no versículo 26 ao versículo 29, o evangelista Lucas vai nos falar como Deus enviou o anjo Gabriel para falar com Maria que ela teria um filho. O texto diz aí a partir do versículo 29, que no 6º mês, como eu li, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, olha só, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciado, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Entendam o contexto comigo, irmãos. Maria, então, era uma jovem judia, que você leu no texto comigo, que era virgem, não é isso? Estava prometida oficialmente a José, que era um homem que era descendente direto do rei Davi.
E eles moravam em uma cidade, aí o texto diz, na região da Galileia, chamada Nazaré, que era uma região bastante pobre, que era uma região bastante desprezada pelos judeus que moravam em Jerusalém, lá na Judéia, morava em uma outra região, e essa região que Maria ficaria grávida e daria luz ao menino, era uma região que era desprezada por todo o povo judeu de outras regiões, irmãos. Olha só que interessante, irmãos. Deus tem os seus caminhos e muitas vezes o caminho do Senhor é diferente dos nossos. Se a gente fosse escolher o lugar para o Messias nascer, qual lugar você escolheria, talvez, irmãos? Talvez pegaríamos o melhor lugar, não sei, Nova York, não sei, irmãos. Se fosse para escolher o lugar que o Messias, o Salvador do mundo nasceria, se fosse a gente que tinha que escolher, irmãos, algo assim talvez nós escolheríamos. Mas Deus escolheu uma vila desprezada, que ficava ao norte da Palestina, para o seu filho nascer. O versículo 26, o texto diz que a visita desse anjo foi no 6º mês, ou seja, quando Isabel, que era sua parente, era parente de Maria, esposa do sacerdote Zacarias, estava grávida de 6 meses. Isabel, que era estéril, Isabel e Zacarias, que já estava com uma idade muito avançada, que se dependesse daquilo que eles poderiam fazer para gerar, não gerariam, mas como no final dessa passagem nós vimos, nada é impossível para Deus. Ela então fica grávida e já estava no 6º mês. É assim que Deus pode fazer, meus irmãos. Não existe nada impossível para o seu agir. Não existe nada impossível, irmãos, para Deus. Se Ele quiser fazer, Ele pode fazer. E o que nós vemos aqui no versículo 30 é o anjo Gabriel aparecendo para Maria, falando que ela era agraciada, não é isso, irmãos? O que nós vemos aqui no versículo 30 é o anjo aparecendo para Maria, falando que ela era abençoada e que o Senhor estava com ela. Mas por que Maria era tão abençoada? Por que Maria era tão agraciada? E esse é o ponto principal dessa mensagem nessa manhã, irmãos. Que é sobre quem essa mulher dará a luz, que fez com que ela fosse tão abençoada e tão agraciada, e que fez com que nós também fôssemos tão abençoados, e por isso devemos celebrar o seu nascimento, sim, irmãos. Ou seja, o texto que você tem em suas mãos aberto comigo, irmãos, vai nos mostrar nas palavras do anjo Gabriel, vai nos ensinar sobre a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e por que nós devemos celebrar o nascimento dele. Olha comigo, irmãos, o versículo 31. O que nós podemos saber sobre Jesus? Primeiro é que ele era um ser humano assim como nós. Natal está chegando. Nós celebramos o nascimento de Jesus. Mas quem é Jesus? Eu quero conhecer esse Jesus. Primeiro nós devemos saber que ele era um ser humano assim como nós, porque o texto diz, versículo 31. O anjo disse a Maria: você ficará grávida e dará luz a um filho. Irmãos, entenda isso. Esse foi o processo pelo qual Deus resolveu vir a esse mundo. Ele poderia simplesmente ter aparecido, irmãos, adulto, já completo, como foi, por exemplo, em Adão. Já era um homem adulto ali, completo. Mas Jesus, irmãos, veio, Deus resolveu passar por todo o processo natural do desenvolvimento humano. Jesus, ele nasceu como todas as outras pessoas, como todas as outras crianças, e nesse sentido, no nascimento de Jesus, especificamente nesse sentido, não teve nada de sobrenatural, irmãos. O que aconteceu? Uma mulher ficou grávida e deu à luz.
De maneira natural, irmãos, Deus resolveu vir a esse mundo. Como todos nós. Esse foi o plano e o projeto dele. Então, como nós, Jesus tem um corpo. Como nós, Jesus tem um corpo, uma alma e o espírito. Assim como nós, irmãos. Jesus, ele é 100% homem. É 100% ser humano. Quem é esse Jesus que eu vou celebrar o nascimento dele? Vou chamar lá os parentes, posso comprar presente, posso enfeitar a minha casa, mas eu não vou esquecer que eu vou celebrar o nascimento de Jesus. E quem é esse Jesus? Primeiro, ele é 100% homem. Assim como ele nasceu. Amém, irmãos? Outro ponto sobre esse que nós iremos celebrar o nascimento dele é que a missão daquele menino que iria nascer seria de salvar pecadores da condenação eterna. A missão daquele que iria nascer aqui, irmãos, iria de livrar pessoas da morte e do sofrimento eterno. Será que nós temos motivo para celebrar o nascimento dele, irmãos? E onde que eu vejo isso no texto? Versículo 31 ainda. Porque o anjo diz: você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Jesus, que em hebraico significa a salvação vem de Deus. E o evangelista Mateus, quando ele vai narrar esse mesmo fato aqui, irmãos, fica para nós até muito mais claro, porque em Mateus capítulo 1, no versículo 21, não precisa abrir não, eu vou ler. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, o evangelista Mateus, narrando esse mesmo fato, ele diz: ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Essa seria a missão daquele menino que estava nascendo. E de fato, essa foi a missão daquele menino que nasceu. Essa foi a missão, irmãos, de Jesus. Por que que Jesus, ele nasceu? Para salvar o seu povo dos pecados dele. Por que que Jesus, de fato, nasceu e está aqui? Passou por aqui. E está aqui por meio do seu Espírito conosco. Para que você pudesse estar aqui hoje. Jesus nasceu para te libertar. Jesus veio ao mundo para te salvar. Jesus veio ao mundo para te dar vida e vida em abundância. Jesus nasceu. Jesus veio no ventre de uma virgem e nasceu para que nós pudéssemos ter a salvação eterna, para que você pudesse ter o seu pecado perdoado. É por isso que Jesus nasceu, é por isso que Jesus veio. Irmãos, como nós não celebramos o nascimento de Jesus, porque ele nasceu, e o texto é claro em nos dizer, para salvar o seu povo dos pecados dele, porque Jesus significa a salvação vem de Deus. O nascimento de Jesus nos salvou, nos libertou, nos resgatou, tirou a venda dos nossos olhos, nos deu uma nova vida. Ele nasceu por você e por mim que creu nele. Essa foi a missão de Jesus. É por isso que ele veio ao mundo, essa foi a razão pela qual ele veio, se tornou carne, irmão, Jesus. Irmãos, nós estamos aprendendo como nós devemos celebrar, como nós devemos passar o Natal, irmãos. Eu falei que não vejo problema algum em enfeite, irmãos, mas nós temos que ter consciência que nós estamos celebrando aquele que nasceu para nos salvar e nos resgatar. Por isso ele deve ocupar o centro da nossa celebração. É por isso que ele deve estar lá sendo adorado nessa noite. Eu não sei onde você vai passar, na sua casa, na casa de um parente, mas não se esqueça. Nós estamos ali, ou estaremos ali, se assim o Senhor permitir, porque o Senhor nasceu e nasceu para me perdoar os nossos pecados. Nós não poderíamos salvar a nós mesmos, mas Jesus nasceu. É isso que aconteceu. Salvar o seu povo dos pecados dele. E o que mais o anjo diz a respeito desse Jesus? Versículo 32. O texto vai dizer, acompanhe comigo na sua Bíblia: este será grande. Este que nasceu de maneira natural ali,
Maria dando à luz, ele será grande. É interessante, é quando esse mesmo anjo vai falar sobre o nascimento de João Batista. Ele vai dizer, esse mesmo anjo, que João Batista seria grande diante do Senhor. Mas quando esse anjo, esse mesmo anjo que falou sobre o nascimento de João Batista, está anunciando o nascimento do nosso Senhor Jesus, ele fala somente que ele será grande, sem qualificação, ou seja, ele é único, ele é absoluto, ele é incomparável. João Batista é um homem de Deus e será grande diante do Senhor, mas esse que haverá de nascer, ele que vai nascer, ele será grande, ele será absoluto, ele será único, ele será incomparável, ele será grande, e será chamado, o que mais, irmãos? Versículo 32 ainda, Filho do Altíssimo. Esse é um dos títulos mais usados para Deus, irmãos. Altíssimo. Significa que não há ninguém acima dele, que não há ninguém que possa se comparar a ele. Jesus se chamará Filho do Altíssimo. Será chamado filho daquele que não há quem possa comparar com ele. Filho do Altíssimo. E aquele que ia ser gerado no ventre de Maria, irmãos, iria nascer como todos nós, teria uma relação especial com esse Altíssimo. Aquele que iria nascer, irmãos, no ventre de Maria, teria uma relação especial com Deus Pai, que nenhum de nós tem quando nasce. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Quem é filho de Deus aqui? Deixa eu ver aqui, filho de Deus. Mas você não nasceu filho de Deus. Você nasceu sendo criatura de Deus. Filho de Deus nós nos tornamos quando nós cremos em Jesus. Essa história de que todo mundo é filho de Deus é a maior mentira, irmãos. Todos são criaturas de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus quando nós cremos em Jesus. Com isso, quando nós recebemos Jesus, quando nós cremos em Jesus, Deus nos deu direito de sermos filhos dele, nascidos dele. Quando nós cremos em Jesus, em determinado momento da nossa vida, nós confiamos a nossa vida em Jesus, nós confiamos em Jesus e nós somos adotados como filhos dele. Mas Jesus não. Já nasceu, o texto diz, já iria nascer e seria chamado Filho do Altíssimo desde o seu nascimento. Aqui já nasce Filho de Deus, aqui já nasce Filho do Altíssimo. É o próprio Filho do Altíssimo que está sendo gerado aqui. Percebe a diferença? Uma relação especial, uma relação única, uma relação como nenhuma outra, é de Jesus, Deus o Filho com Deus o Pai. E o que mais, irmãos? Versículo 32 ainda. E será chamado Filho do Altíssimo. E diz o texto: Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Glória a Deus, irmãos. Como entender isso? Davi, irmãos, aqui ele é chamado de pai de Jesus, porque José, que era quem Maria estava comprometida, era descendente direto de Davi. E dizem os estudiosos que, cruzando a linhagem, Maria também era descendente de Davi. Davi, então, irmãos, era o ancestral daquela criança que iria nascer. Por isso que no Antigo Testamento, nós vemos Deus prometendo a Davi que da sua descendência viria alguém que assentaria sempre sobre a casa de Jacó. Deus prometendo a Davi que da sua descendência iria ver alguém que reinaria para sempre sobre o trono de Israel, da sua descendência. Nós vemos promessas que Deus faz a Davi durante algumas passagens do Antigo Testamento. E uma observação, irmãos, Israel aqui nesse texto, a casa de Jacó aqui, não é simplesmente étnico, mas sim simboliza ou representa todo aquele que pertence a Cristo. Quem que pertence a Cristo aqui? Deixa eu ver.
Quem que pertence ao Senhor? Nós pertencemos ao Senhor, irmãos. Aquele que nasceu da mulher iria, irmãos, ser rei e senhor eternamente daqueles que se entregariam a Ele. Quem se entregou ao Senhor aqui? O texto está nos dizendo, em outras palavras, que aquele que iria nascer aqui, iria ser rei, iria ser senhor, iria governar para sempre todo aquele que pertenceria a Ele. Para sempre. Você está aqui, você tem um rei. Você está aqui, você tem um senhor. Você está aqui, você tem uma autoridade sobre a sua vida. É o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E para sempre Ele reinará sobre você. O texto diz, irmãos, Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, ou seja, quem entregou a vida para Jesus, quem confiou em Jesus como Salvador, Ele é seu Senhor, Ele tem autoridade sobre a sua vida, Ele é o seu rei, Ele que tem um governo, Ele que tem um controle da sua história, porque Ele reinará para sempre. Eu perguntei quem crê em Jesus, todos levantaram a mão, a maioria. E se você levantou a mão, depois que crê em Jesus, você faz parte desse reinado que tem um rei, e Ele reinará para sempre. Em última instância, não é você que toma conta da sua vida, você tem um Senhor. Em última instância, não é você que coordena a sua vida, você tem um Senhor, que é autoridade e tem toda a autoridade no céu e na terra. E esse Senhor é o seu Salvador. Salvador, irmãos. O interessante, irmãos, que o reinado de muitos passaram. Muitos subiram ao reinado para ser rei, mas passou porque morreram. Muitos foram reis, mas morreram com o passar do tempo, mas o reinado desse que estava para nascer, o texto diz que não teria fim, e de fato ele nasceu, e ele reina hoje, e reinará para sempre. Reinará para sempre. E todos aqueles que pertencem a Cristo, fazem parte desse reino, e desfrutam desse reinado, desfrutam hoje e desfrutarão para sempre. Porque o texto diz que Ele reinará para sempre. Você faz parte de um reino. Olha aqui, entenda comigo. Nós estamos aqui, em Lagoinha Mangabeiras, hoje é dia 21, não é? Mas você vai sair daqui, amanhã vai ser dia 22, vai chegar ano que vem. Você continuará fazendo parte desse reino. Você vai sair daqui, vai se relacionar com outras pessoas, vai conhecer outras pessoas, vai ficar empregado, vai ficar desempregado, vai mudar de casa, não sei. Qual que é o plano e projeto de vida? Mas você continuará fazendo parte desse reino, desse reinado, para sempre, eternamente. Não somente você, todos aqueles que estão no mundo que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, fazem parte de um reino, de uma família que tem um Senhor, irmãos. O texto diz que o reino dele vai durar para sempre. Uma vez que você foi inserido nesse reino, você não pode mais ser tirado, irmãos. Você não pode mais ser arrebatado das mãos dele. Você pertence a ele. E o reino dele não terá fim. É agora até a eternidade afora. Está preparado, irmãos? Para desfrutar desse Senhor a eternidade afora. O texto diz que o reinado dele não teria fim. Porque mais do que um homem, irmãos, aquele que iria nascer seria também Deus. No versículo 34, o texto diz: Então Maria disse ao anjo, acompanhe comigo na sua Bíblia, como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? Agora aqui, irmãos, o anjo vai responder a Maria esse mistério. Aquilo que aconteceu uma única vez na história da humanidade, irmãos. Que aquela criança da qual ela ficaria grávida e a qual ela daria à luz, pelo processo natural, pelo processo normal, essa mesma criança, contudo, irmão, seria gerada de maneira sobrenatural no seu ventre, pelo Espírito Santo descendo sobre ela. É isso que aconteceu, irmão. Você crê nisso? Jesus nasceu dessa forma? Nós cremos nisso. Como que isso aconteceu? O texto diz, o anjo respondeu. O anjo vai explicar esse mistério, porque ela fez uma pergunta, como?
Nunca tive relações com homem algum, como que isso vai acontecer? O anjo disse, versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus aqui veio sobre Maria e cobriu Maria com a sua sombra. Gerou nela sobrenaturalmente esse que seria filho do Altíssimo. Percebem isso, irmãos? De maneira natural, mas foi gerada de maneira sobrenatural. Isso não significa que o Filho de Deus foi criado aqui, irmãos. Não. O Filho de Deus, ele é eterno. O Filho de Deus, ele existe antes de todas as coisas. Amém, irmãos? O que aconteceu aqui, irmãos, foi uma encarnação. Deus encarnou, irmãos. Não confunda com reencarnação. Amém? Estamos aprendendo aqui, aprendemos. Foi até quarta passada, sobre o Espiritismo. Eles acreditam em reencarnação, não. Aqui, Deus encarnou. Ele encarnou, ele se torna homem dentro do ventre de Maria. O verbo aqui, irmãos, se faz carne. Deus, o Filho, de forma sobrenatural, nasce aqui no ventre de Maria. É isso que acontece. Deus, de forma sobrenatural, se torna homem aqui. E esse é o mistério que até hoje nós não conseguimos definir com a linguagem que nós temos, irmãos. Que é isso? Deus se torna homem no ventre de Maria. Esse é o mistério de Deus. Por isso Deus se fez carne, diz o texto bíblico, e habitou entre nós. Por isso que ele também, como diz o texto aí no versículo 35, ele é o ente santo. Ele é o ente santo, irmãos. Ele é Deus. Esse é Jesus Cristo, perfeitamente homem, mas também perfeitamente Deus. Esse é Jesus Cristo, uma pessoa com duas naturezas, irmãos. A natureza humana e a natureza divina, irmãos. Naturezas essas que não se separam, elas são indivisíveis. Naturezas essas que são inseparáveis, porém distintas e não se misturam, porque elas também não podem se misturar, irmãos. Por quê? Porque Jesus é 100% Deus, mas também 100% homem. Como que nós entendemos isso? Não entendemos muito bem mesmo não, irmãos. Igual a Trindade, nós conseguimos explicar. É Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sim. Mas é a mesma essência, a mesma natureza. É um mistério de Deus aqui, Jesus, irmão. É 100% homem, 100% Deus. Como que isso pode acontecer? Nós vimos, ele veio no ventre de uma mulher, mas de maneira sobrenatural foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Esse é o mistério de Deus. Por isso que nós celebramos e celebraremos sim o nascimento dele, porque não é de qualquer pessoa. Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por isso que nós lembramos dele sim, por isso que nós falamos dele sim, durante todos os dias da nossa vida, ou especialmente nesse dia 25. Aproveita que está a família reunida, fale dele, fale que é esse Jesus que nasceu, como ele nasceu, irmãos. Talvez você vai ter oportunidade. Eles sabem que você frequenta uma igreja, talvez você tenha oportunidade. Leia esse texto, fala que foi esse Jesus. Nós estamos aqui, irmãos. Não, como que você chama seu familiar? Nós estamos aqui, boa noite. Boa noite de Natal. Eu quero ler um texto. E fala que é Jesus que nasceu, porque em muitas famílias eu te garanto que eles nem sabem quem é Jesus, nem querem nem saber. Mas nós sabemos e que nós temos crido. Estamos bem certos que ele é poderoso, ele nos deu a vida eterna, ele nos deu salvação, irmãos. Ai, irmãos. Que o Espírito Santo traga a nossa consciência. O que
O Deus encarnado teve que se submeter para que nós pudéssemos nos livrar da condenação eterna. É assim que nós celebramos o Natal, irmãos. Então, qual é a atitude? Qual é a nossa atitude? Qual a atitude que Deus requer de todos nós diante do nascimento dele? Qual é a atitude, irmão? Primeiro, irmãos, que a gente creia que ele é o Deus encarnado. Que a gente creia que ele nasceu de uma virgem de maneira sobrenatural. Deus requer de nós que a gente creia que ele nasceu, viveu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa salvação. E não foi à toa, irmãos. Deus não estava sem o que fazer, foi passar o tempo, não. Deus tinha um plano e um projeto, o maior plano e o projeto da humanidade. Deus quer que a gente creia, irmãos, que a sua morte e a sua ressurreição são a única maneira pela qual nós podemos ser salvos e ter os nossos pecados perdoados, se arrependermos de todo o coração. É dessa maneira, irmãos, que nós devemos passar o Natal, com essa atitude, com essa consciência. Ele quer que o amemos de todo o coração, irmão. Ele quer que o honremos em todos os momentos da nossa vida, seguindo a Ele como nosso mestre, como nosso Senhor, falando dEle em todos os lugares, porque o nascimento dEle me deu salvação eterna. Irmãos, essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem do Natal. O Natal, verdadeiramente, quer dizer isso, que o próprio Deus eterno, Ele veio, nasceu como homem, tendo uma vida perfeita, para nos dar a possibilidade de salvação eterna. Essa é a mensagem de Feliz Natal. Deus se fez carne e habitou entre nós. Me deu vida, mudou meu coração, mudou minha história. Deus se fez carne e habitou entre nós, irmãos. Cheio de graça e verdade, mudou a minha condição de morto para vivo. Jesus nasceu, me deu salvação. Eu enxergo o mundo agora de uma outra forma, irmãos. Por quê? Porque Ele nasceu. Se Ele não tivesse nascido, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Todos perdidos. Mas não ficaremos perdidos porque Jesus nasceu. Viveu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, irmãos. Essa é a mensagem do Natal. Faça festa, irmãos. Se você gosta, enfeite, não tem problema. Mas não esqueça do verdadeiro significado dessa data que escolheram. Jesus, o Verbo encarnado, nasceu, viveu, morreu para nos dar vida e vida em abundância. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode fechar os seus olhos nesta manhã?